Há momentos na vida em que eu mesmo me surpreendo com a velocidade com que tudo pode mudar quando paro de resistir. Durante anos, acreditei que transformação precisava de tempo, de esforço, de um tipo de disciplina quase impossível de sustentar. Mas bastou uma única hora de presença verdadeira para eu perceber que grande parte do peso que carregava não vinha do mundo, vinha de mim. E essa percepção, tão simples, começou a abrir um espaço que eu não sabia que existia. É estranho admitir isso, mas a mente sempre tentou me convencer de que mudança rápida é suspeita, que algo profundo exige demora. E, no entanto, quando finalmente me entreguei ao agora, tudo começou a se reorganizar com uma velocidade quase desconcertante. Não porque eu forcei, mas porque parei de interferir. Foi nesse ponto que entendi que o tempo psicológico é o único obstáculo real entre mim e qualquer forma de transformação. Quando olhei para dentro com verdadeira sinceridade, percebi que eu gastava mais energia lutando contra o que era do que permitindo que a vida agisse por si só. E no instante em que soltei, algo começou a operar internamente. Algo mais inteligente, mais silencioso, mais profundo que qualquer pensamento. Esse movimento não obedece a relógios, mas se manifesta como se uma hora bastasse para desmontar anos de tensão acumulada. Eu passei tanto tempo procurando instruções, fórmulas, métodos, e tudo que realmente mudou minha vida aconteceu quando abandonei a tentativa de controlar o processo. A vida não precisa que eu comande, ela precisa que eu permita. E quando permito, de forma honesta, o agora se torna o único lugar onde as coisas se transformam com rapidez real. Não porque eu exigi, mas porque finalmente parei de resistir. E é exatamente isso que quero revelar aqui. O que funciona em uma hora não é magia, não é técnica secreta, não é ritual. É presença. É o instante em que o eu que tenta controlar desaparece e a vida assume o espaço que sempre foi dela. Nesse momento, tudo muda. E muda rápido. Há momentos em que percebo o quanto a mente gosta de transformar tudo em corrida. Ela me convence de que se algo pode mudar em uma hora, então eu preciso me apressar, me ajustar, me preparar como se estivesse prestes a perder uma oportunidade rara. É curioso observar esse impulso quase automático de acelerar a realidade. Quando olho com mais profundidade, vejo que esse desejo por rapidez não nasce da confiança, mas do medo. E é esse medo que cria a ilusão de urgência onde não existe urgência alguma. A mente sempre tenta me fazer acreditar que a transformação precisa ser imediata para ser verdadeira. Ela transforma cada minuto em uma ameaça, como se qualquer atraso fosse um fracasso. Já me peguei tantas vezes acreditando nisso, tentando forçar estados internos para acontecerem mais rápido do que deveriam. Mas, quando observo esse movimento sem julgá-lo, percebo que a velocidade jamais trouxe profundidade. Só trouxe tensão. E a tensão é justamente o que impede qualquer mudança real de acontecer. Lembro de uma manhã em que me sentei para meditar e, antes mesmo de fechar os olhos, meu pensamento já perguntava: quanto tempo até eu sentir algo? Essa pergunta tão sutil já carregava a semente da inquietação. Era como se eu estivesse tentando apressar o silêncio. E quanto mais eu tentava, mais distante ele ficava. Nesse dia, entendi que a velocidade que a mente exige não tem nada a ver com o ritmo da vida. A vida nunca está com pressa, só a mente está. A cada vez que eu caía nessa armadilha, percebia um padrão. Quanto mais eu buscava resultados rápidos, mais eu me afastava de mim mesmo. Eu entrava num estado de vigilância constante, esperando sinais, confirmando avanços, medindo sensações. Mas a presença não floresce sob vigilância. Ela surge quando abandono a pressa. E, paradoxalmente, é justamente quando deixo de exigir rapidez que tudo começa a acontecer com muito mais fluidez. Com o tempo, comecei a notar que a mente confunde velocidade com profundidade e urgência com importância.
Ela acredita que aquilo que é rápido é valioso e aquilo que é lento é perda de tempo. Mas a transformação verdadeira é silenciosa demais para obedecer essa lógica. Ela acontece no ritmo do ser, não no ritmo do pensamento. E, sempre que lembro disso, sinto uma leveza interna que desmonta a ansiedade em poucos instantes. Uma leveza que não pode ser apressada, apenas reconhecida. E é justamente quando essa leveza começa a surgir que algo ainda mais profundo se revela. Existe um momento específico em que a presença interrompe o ciclo da ansiedade, quase como um toque invisível que muda tudo. Há um ponto muito sutil, quase imperceptível, em que percebo a ansiedade perdendo força sem que eu faça absolutamente nada. É como se a mente estivesse caminhando em direção ao abismo da preocupação e, de repente, algo dentro de mim tocasse o chão de um jeito diferente. Não é uma técnica, não é um esforço, não é uma decisão consciente. É apenas presença. Um instante puro em que o agora se impõe com tanta clareza que a ansiedade não encontra mais onde se apoiar. Essa quietude não é conquistada. Ela simplesmente aparece quando eu paro de resistir. E, curiosamente, é justamente essa ausência de esforço que torna tudo tão profundo. Muitas vezes eu percebo que a resistência não vem da situação em si, mas da história que minha mente conta sobre ela. É como se eu carregasse um narrador interno, ansioso para criar conflitos, justificativas, explicações intermináveis. Quando observo isso com clareza, a narrativa perde força e sobra somente o que está acontecendo. Simples, direto, sem drama. Já experimentei esse efeito ao meditar, quando os pensamentos finalmente cansam e se desfazem como névoa ao sol. É nesse momento que a verdadeira quietude surge. Lembro de uma vez em que, sentado em um banco de parque, me dei conta de que eu estava resistindo à própria sensação de estar cansado. Eu não aceitava o cansaço, e por isso ele pesava ainda mais. Quando parei e simplesmente reconheci, é isso que estou sentindo agora, algo se transformou. O cansaço continuava ali, mas a luta desapareceu. Essa ausência de conflito interno se tornou uma espécie de bálsamo, uma abertura para algo mais vasto, como a superfície tranquila de um lago ao entardecer. Também percebo essa dinâmica ao lidar com emoções mais densas, como frustração ou tristeza. Quando tento empurrá-las para longe, elas retornam com ainda mais força, pedindo para serem vistas. Com o tempo, comecei a reconhecer esses momentos como pequenos convites. Convites para retornar ao meu eixo interno, para desligar a narrativa que corre no fundo da mente. Não são momentos planejados, são momentos percebidos. Eles surgem entre um pensamento e outro, entre um suspiro e o próximo, entre um medo e a clareza. E é justamente neles que eu vejo com muita nitidez que a vida sempre tentou me trazer de volta para o presente. Eu é que não ouvia. E é justamente nesse espaço recém-aberto, onde a ansiedade começa a perder o controle, que surge a próxima percepção. Aquela que se revela quando a mente tenta apressar o que já está acontecendo. É curioso observar como a mente tem essa tendência quase automática de querer chegar antes da vida. Ela sempre tenta acelerar o que já está em curso, como se pudesse empurrar o presente para o futuro com pura força de vontade. E quando percebo esse movimento interno, sinto imediatamente a tensão que ele cria. É uma espécie de ansiedade disfarçada de eficiência. A mente acredita que está ajudando, mas na verdade está apenas interferindo no ritmo natural das coisas. Muitas vezes, percebo isso surgindo nos momentos mais simples, quando estou esperando uma resposta, quando estou iniciando algo novo, quando sinto que algo está prestes a mudar. A mente tenta saltar etapas, adivinhar o desfecho, prever os caminhos. Ela não tolera o espaço entre os acontecimentos, aquele silêncio onde tudo se forma. E quanto mais ela tenta apressar, mais pesada a experiência se torna.
como se cada pensamento fosse uma mão puxando a realidade antes do tempo. Houve um dia em que me sentei para refletir sobre algo importante e a mente começou a correr tão rápido que eu sequer conseguia acompanhar. Ela criava hipóteses, desfechos, alertas, mas no meio desse turbilhão, algo dentro de mim ficou muito claro. Nada do que a mente estava tentando acelerar era real. Tudo estava acontecendo apenas dentro dela. Essa percepção trouxe uma calma repentina, quase como se eu tivesse desligado um motor que funcionava há horas sem que eu percebesse. Com o tempo, aprendi a reconhecer essa pressa mental como um reflexo do medo. Medo de perder, de errar, de não ter controle. A mente acredita que ao antecipar, protege. Ao prever, garante. Mas a vida não responde ao medo. Ela responde ao espaço. E sempre que eu criava espaço ao invés de urgência, percebia que tudo começava a andar sozinho, com muito menos esforço do que a mente jamais conseguiria produzir. E é nesse reconhecimento profundo que surge a percepção mais libertadora de todas. O que está acontecendo agora não pode ser apressado, porque já está acontecendo. Não há nada a acelerar, não há nada a forçar. A mente tenta correr à frente da vida, mas a vida continua caminhando no próprio ritmo, indiferente à pressa que inventei. E quando finalmente percebo isso, sinto uma tranquilidade que não depende de nenhum resultado. E é justamente essa tranquilidade, esse encontro com o ritmo real das coisas, que me conduz ao próximo entendimento. Aquele em que percebo que a única hora onde algo realmente muda é o agora. Há um instante em que percebo, com uma clareza quase desconcertante, que tudo o que tentei mudar ao longo da vida sempre aconteceu aqui, neste mesmo ponto, o agora. A mente fala sobre uma hora, amanhã, depois, quando algo finalmente acontecer. Ela cria um relógio psicológico que nunca se alinha ao tempo real. Mas quando me recolho para dentro, vejo que o agora é a única hora que existe de verdade. E é justamente por isso que ele transforma tão rápido. A mente gosta de tratar o agora como uma passagem, algo que preciso atravessar para chegar ao que realmente importa. Ela quer resultados futuros, garantias futuras, sensações futuras. E quando faço isso, me afasto do único momento capaz de mover qualquer coisa. O agora não precisa ser conquistado. Ele está simplesmente aqui, respirando comigo. E quando finalmente reconheço isso, sinto uma espécie de estabilidade suave, como se o chão que sempre procurei estivesse debaixo dos meus pés desde o começo. Lembro de quando comecei a perceber essa sutileza pela primeira vez. Eu estava inquieto, esperando uma mudança acontecer, quase contando os minutos. A ansiedade crescia junto com a expectativa. Mas, de repente, ao notar respiração passando pelo corpo, algo mudou. Não foi uma epifania grandiosa. Foi algo simples, um encaixe interno. Uma compreensão silenciosa de que a transformação que eu tanto esperava não estava lá fora, estava neste exato instante de consciência. E é curioso como o agora não exige absolutamente nada de mim. Ele não pede esforço, não pede preparação, não pede disciplina. Ele só pede presença. Quando eu realmente entro no agora, tudo perde a rigidez. Os problemas ficam menos ameaçadores, os medos ficam menos densos. As histórias internas perdem a força, não porque foram resolvidas, mas porque desapareceram da única dimensão onde pareciam reais, o tempo psicológico. Com o tempo, comecei a perceber que essa hora mencionada pela mente não é um marcador cronológico, e sim uma metáfora para o momento em que finalmente paro de resistir. O agora é esse instante de rendição, onde solto os resultados imaginários e volto para onde sempre estive. E nessa volta, tudo se transforma sem esforço. A vida tem um modo muito próprio de se reorganizar quando não estou tentando controlá-la.
E é justamente dessa reorganização silenciosa, desse movimento interno que dispensa pressa e expectativa, que nasce a próxima compreensão, aquela que revela por que a vida responde tão rapidamente quando paro de argumentar com ela. Há momentos em que percebo que a vida sempre tentou fluir, mas era a minha insistência em discutir com ela que criava o atraso. A mente adora argumentar. Diz que deveria ser diferente, que deveria ter acontecido antes, que algo está faltando. Cada argumento cria uma pequena barreira interna, quase invisível, mas suficiente para interromper o movimento natural das coisas. E quando finalmente paro de resistir, tudo começa a se mover com uma rapidez que chega a parecer milagrosa, embora não tenha nada de milagre. Sempre que observo profundamente, vejo que não é a vida que acelera, é a minha interferência que diminui. Eu mesmo criava o atrito que travava o fluxo. É como andar com o freio levemente pressionado sem perceber. A cada pensamento que tentava corrigir a realidade, eu perdia impulso. Mas no instante em que deixo de discutir com o que é, algo se alinha dentro de mim. Uma clareza silenciosa surge, e sem que eu faça nada, as coisas encontram o próprio caminho. Lembro de situações em que eu insistia em controlar resultados, tentando prever cada movimento, imaginando o que poderia dar errado. Quanto mais eu argumentava com o presente, mais pesado tudo ficava. Mas houve dias em que simplesmente respirei fundo e aceitei que a vida já estava acontecendo, com ou sem a minha aprovação. E foi sempre nesses dias que as sincronicidades apareceram, que conversas certas surgiram, que decisões se revelaram. Era como se a vida estivesse apenas esperando eu parar de lutar. Com o tempo, comecei a notar que essa resposta rápida não vinha de fora. Ela acontecia porque, ao abandonar o conflito interno, eu me tornava disponível. Disponível para ver o óbvio, para ouvir o que sempre esteve ali, para perceber sinais que antes eram ignorados pela mente ruidosa. A vida nunca esteve atrasada. Era minha consciência que estava ocupada demais para perceber o movimento que acontecia debaixo da superfície. E é fascinante como, quando finalmente deixo de argumentar, a sensação de tempo muda. O que antes parecia demorar, começa a se desenrolar com leveza. O que antes parecia confuso, se organiza. O que antes parecia distante, se aproxima. Não porque eu fiz algo extraordinário, mas porque parei de interferir. A vida responde com rapidez quando deixo espaço para ela agir. E esse espaço só existe quando o pensamento para de exigir que tudo seja diferente. E é justamente dessa disponibilidade interna, desse espaço que surge quando o ego se cala, que nasce o próximo estado. Aquele em que a própria realidade começa a se reorganizar mais rápido do que qualquer esforço que eu poderia fazer. Há um momento muito específico em que percebo que algo dentro de mim mudou, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. É como se o mundo permanecesse igual, mas a forma como eu o encontro fosse completamente diferente. Esse estado interno não nasce do esforço, nasce da entrega. E quando ele aparece, a realidade parece responder com uma precisão quase imediata. Não porque eu a forcei, mas porque deixei de ser um obstáculo para ela. Sempre que esse estado surge, noto que a mente fica mais silenciosa, quase como se estivesse em segundo plano. Não desaparece, mas perde a autoridade que costumava ter. O corpo relaxa, os pensamentos se tornam mais espaçados, o julgamento perde força. É um tipo de alinhamento que não tem lógica, mas tem presença. E nessa presença, tudo entra em um ritmo mais natural. As coisas se desenrolam sem o atrito que o ego normalmente cria. Lembro de dias em que eu tentava resolver tudo usando força mental, projetando, analisando, insistindo. E quanto mais eu tentava, mais preso eu ficava. Parecia que a vida estava travada, esperando algo que eu não sabia nomear. Mas bastava um momento de rendição, uma respiração profunda, um simples reconhecer do agora e algo se realinhava. Era como ajustar uma lente desfocada. De repente, tudo voltava a fazer sentido, mesmo que nada tivesse mudado lá fora.
É curioso perceber como esse estado interno funciona como um ímã silencioso. Ele atrai clareza, simplicidade, sincronicidade. A vida começa a se organizar ao redor dessa quietude, como se reconhecesse o espaço que finalmente criei. Não há pressa, não há tensão, não há necessidade de controlar. E quanto mais eu permaneço nesse espaço, mais óbvio fica que a realidade não responde ao esforço, mas ao nível de consciência que experimento enquanto ajo. Com o tempo, entendi que a rapidez com que as coisas começam a acontecer não é sobre velocidade física, mas sobre ausência de resistência. Quando o ego está apressado, tudo parece lento. Quando o ser está presente, tudo parece pronto. Esse estado interno reorganiza o caminho porque remove os bloqueios invisíveis que eu mesmo colocava, expectativas, medos, comparações, exigências. Sem esses ruídos, a vida encontra o próprio ritmo. E esse ritmo é surpreendentemente ágil. E é justamente dessa compreensão, desse fluir natural que surge quando deixo o ser conduzir, que nasce o passo seguinte, a entrega profunda, aquela que dissolve o tempo psicológico e faz com que tudo aconteça com ainda mais naturalidade. Há um instante em que sinto claramente a diferença entre o tempo que a vida segue e o tempo que a mente inventa. O tempo psicológico sempre corre, pressiona, exige, promete. Ele cria urgência onde não há urgência alguma. Mas quando entro em um estado de entrega profunda, esse tempo simplesmente desaba. Não porque eu tentei destruí-lo, mas porque ele perde a função. Nesse momento, tudo o que restava de pressa interna se dissolve como fumaça ao vento, e a vida, enfim, encontra passagem. Sempre que essa entrega acontece, noto que ela não é uma atitude mental, mas uma rendição do corpo inteiro. Os ombros caem, a respiração aprofunda, o coração desacelera. É como se eu estivesse devolvendo o comando para algo muito mais sábio do que meus pensamentos. E, no exato momento que essa entrega se instala, tudo parece acelerar, não em velocidade, mas em clareza. As respostas chegam, as conexões surgem, as coisas se movem sem que eu precise empurrá-las. Lembro de tantas situações em que eu tentava forçar o desfecho certo, acreditar que precisava fazer acontecer. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais distante tudo parecia ficar. Até que em um daqueles dias de exaustão silenciosa, eu simplesmente aceitei que não tinha mais nada para oferecer além da minha presença. E foi justamente ali, no exato ponto em que deixei de resistir, que as situações começaram a se reorganizar como peças que sempre souberam onde deveriam estar. Com o tempo, percebi que o ego associa a entrega à derrota. Ele acredita que, se eu soltar, tudo desmorona. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando eu solto, tudo se encaixa. A entrega não é desistência, é alinhamento. Ela me coloca no mesmo ritmo da vida, e quando isso acontece, não há mais desencontro, não há mais bloqueio. O que antes parecia difícil se torna simples. O que parecia demorar encontra seu próprio tempo. E esse tempo é sempre mais rápido do que o meu esforço. Essa dissolução do tempo psicológico revela algo muito profundo. Quando não estou habitando o agora, estou vivendo em um tempo imaginário que não pode transformar nada. A entrega traz de volta o único momento onde a transformação acontece, o presente. E é por isso que tudo muda com tanta rapidez quando finalmente deixo ir. O que chamamos de uma hora não é cronologia, é presença contínua, sem interferência, sem resistência, sem negociação com a mente. E é nesse estado de presença plena, onde o tempo se desfaz e o ser assume o comando, que o caminho para a conclusão começa a se formar silenciosamente dentro de mim. Ao percorrer esse caminho interno, percebo que nada muda verdadeiramente enquanto tento forçar a vida a se ajustar às minhas expectativas. A transformação começa quando deixo de resistir, quando solto a pressa, quando paro de discutir com o agora. É nesse espaço silencioso, onde o tempo psicológico perde força, que tudo encontra um ritmo próprio. Um ritmo que sempre esteve ali, apenas aguardando minha permissão para existir. Se alguma ideia permaneceu ecoando dentro de mim, é justamente essa.
Quando entro no agora sem negociar com a mente, tudo se reorganiza com uma precisão que nenhum esforço seria capaz de produzir. A vida responde muito mais rápido à presença do que ao controle. E a rapidez que eu tanto buscava não estava na velocidade dos acontecimentos, mas na profundidade do meu estado interno. Por isso, se há uma frase deste roteiro que merece ser comentada, é aquela que dissolveu tantos bloqueios invisíveis. A vida acelera quando eu paro de interferir. Esta simples verdade tem o poder de desmontar anos de rigidez, devolvendo espaço para que a existência se mova com naturalidade outra vez. No fim, tudo se resume ao mesmo ponto. Quando eu estou aqui, inteiro, presente, a vida não precisa mais esperar. Ela flui, ela responde, ela se revela. E é nesse revelar silencioso que encontro a força que sempre busquei.